Hoje eu quero abrir o meu coração e compartilhar algo que tem transformado profundamente a minha vida espiritual. Eu aprendi que existe uma verdade inegociável na caminhada com Deus. Sem fé, é impossível agradá-lo. E isso não é só uma frase bonita, é um chamado, um convite para viver de forma diferente. Por muito tempo eu achei que a fé era algo fixo, que eu recebia e pronto. Mas eu entendi que não. Deus me deu uma medida inicial de fé, sim, mas o crescimento dela depende de mim. E isso mudou tudo. Eu comecei a perceber que existem níveis de fé. Existe uma fé pequena que se abala fácil, e existe uma fé grande, firme, que chama a atenção de Deus. E eu me perguntei, que tipo de fé eu tenho vivido? Outra coisa que mexeu comigo foi entender o verdadeiro significado da fé como um grão de mostarda. Não é sobre ter uma fé pequena, é sobre ter uma fé que cresce. Uma fé viva, que se desenvolve, que se multiplica. Porque uma fé que não cresce, ela não cumpre o propósito. E aí eu entendi como fazer essa fé crescer. A minha fé cresce quando eu ouço a palavra. Quando eu me exponho à verdade de Cristo, algo dentro de mim é fortalecido. A minha fé cresce quando eu coloco em prática. Quando eu ajo mesmo com medo. Quando eu dou passos ousados confiando em Deus. E a minha fé também cresce quando eu oro, quando eu me edifico espiritualmente, quando eu me conecto de forma profunda com Deus. Mas teve algo que realmente virou uma chave dentro de mim. Eu percebi que a fé que mais agrada a Deus é aquela que descansa completamente na palavra dele, sem precisar de sinais, sem precisar ver, apenas confiar. Assim como aquele centurião que disse, Senhor, basta uma palavra. Aquilo me confrontou, porque mostrou que a verdadeira fé não depende do que eu sinto ou vejo, mas de quem Deus é. E isso me levou a algo ainda mais profundo, o caráter de Deus. Deus não mente. Ele não falha. Ele não volta atrás. Então, quando eu duvido, na verdade, eu estou questionando quem ele é. E isso me fez decidir algo. Eu escolho confiar. Hoje, eu entendo que a responsabilidade de desenvolver a minha fé é minha. E eu não quero mais uma fé estagnada. Eu quero uma fé que cresce, que se fortalece, que agrada a Deus. Eu quero viver uma fé que se apoia totalmente na palavra. Uma fé que me leva a viver o sobrenatural. E essa é a decisão que eu tomo todos os dias. E no final das contas, eu entendi uma coisa simples, mas poderosa. A fé que transforma a minha vida é a fé que eu decido viver todos os dias. Não é sobre o que eu sinto. Não é sobre o que eu vejo. É sobre em quem eu escolho confiar. Então hoje eu faço uma escolha consciente. Eu não vou mais viver uma fé parada. Eu vou viver uma fé que cresce, que se move, que se posiciona. Porque quando a minha fé cresce, o impossível começa a se curvar. E se essa palavra falou com você, não deixa isso passar. Comenta aqui. Eu escolho viver pela fé. Eu quero ler e orar por você. E já envia esse vídeo para alguém que precisa fortalecer a fé hoje. Se você quer mais mensagens assim, que te levantam e te posicionam todos os dias, se inscreve agora no canal e ativa o sininho. Porque aqui, a gente não vive pelo que vê. A gente vive pela fé.